Foi a regressar dessa viagem que aconteceu o acidente. Os objetos que estavam no acidente foram parar a essa casa, a um armário, essa casa para onde nós íamos viver a seguir, mas nunca tínhamos ido viver. E lembro de ir lá ao armário, ver que coisas é que a minha mãe tinha trazido e de encontrar lá o Harry Potter. E o Harry Potter, a minha mãe tinha mostrado num aeroporto, acho eu. Era tipo um artigo pequenino, ou na Newsweek, ou na Time. E a mãe disse, olha, vê este livro, que giro. E eu então li o artigo sobre o Harry Potter. Então, quando depois disto tudo acontecer, eu cheguei a esse sítio, esse armário onde estavam os objetos do acidente e encontrei o Harry Potter, percebi que era para mim. Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/Pedro on the Road. Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante, provavelmente a modos que o segundo de uma série de 2 episódios mais experimentais. Neste caso, a experimentalidade neste episódio está o facto de o convidado não saber acerca do que é que vai falar. Naturalmente, eu conheço, este é o Tomás. Olá, Tomás. Olá, Pedro. Eu conheço o Tomás suficiente para saber acerca do que é que nós poderíamos conversar para ser fixe e interessante. Mas assim seria um bocado fácil demais e então vamos tentar ir por outro caminho. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Tomás. Viva. Gosto de ter-te aqui novamente, é pá, a tua quinta vez, acho eu. Aqui nunca. Aqui nunca. Não, mas já estivemos aqui, ou não? Não. Mas na Metamorfose é quinta. Foi as duas primeiras? Coincidências e o início da Colcatra Relief e mais. Mas eu sei, acho que já fui mais uma vez. Será que é apenas a terceira? Não, experiência com caçadores-coletores. Experiência com caçadores-coletores em Lisboa e depois fizemos uma loucoleza no mesmo dia, se calhar. Então, foi no mesmo dia. 3 metamorfoses. Acho que foi no mesmo dia. Nós no mesmo dia gravamos uma loucoleza aí a metamorfose. Acho que sim, não tenho certeza. Faz sentido, porque o outro gajo foi connosco. Sim. O João, o Johnny. Yeah. Mas sim, desculpa. Quem é a pessoa... Quarta vez. Quem é a pessoa que... Obviamente, se calhar se eu te perguntasse amanhã ia ser outra coisa qualquer, porque não é que nós tenhamos um ranking sólido na nossa cabeça, mas quem é a pessoa que tu achas que nunca mais vais ver e que mais pena tens por isso? Opa, estás a falar de contexto de viagem. Estou a falar no contexto de viagem. Se calhar um dia ainda me hei de cruzar com ele, mas havia um rapaz na minha escola do Zimbábue. Isto não soa muito bem, porque eu acho que o nome dele era Chengi, mas não tenho a certeza absoluta. Mas lembro que era uma pessoa... Nós nessa altura vivíamos em Moçambique, no Chimoio. Vivemos lá durante o verão, digamos assim. Depois eu e o meu irmão João vivíamos no Zimbábue de segunda a sexta. Está bué de barulho. Sexta vínhamos para o Chimoio, passámos o fim de semana no Chimoio com a família e depois segunda acordámos às 5 da manhã para entrar no carro. Nós e mais 2 portugueses também eram do Chimoio e que estudavam no Zimbábue. O Chimoio era uma zona? Sim, o Chimoio é uma cidade em Moçambique, em Manica, perto do Zimbábue. E pronto, então eu andei na escola no Zimbábue durante meio ano, ou se calhar menos do que meio ano. E havia um rapaz da minha turma. Na altura não havia, isto foi em 99, já havia e-mail e assim, mas se calhar não havia o hábito de trocar os e-mails com as pessoas e havia um rapaz mesmo simpático que, aliás, antes de contar isso, havia uma dinâmica muito interessante para um branco português que está a viver em Moçambique, andar numa escola de Zimbábue. Que era qual? Aos 12 anos. E qual? Tu tinhas ali famílias não eram inglesas, eram famílias zimbabueanas, que já eram de várias gerações, mas tinhas ali famílias anglo-descendentes, consolidadas, que estavam ali há várias gerações e que todos conheciam. Depois tinhas na nossa escola também algumas pessoas negras ou pretas, como preferirem, que, deviam ser pessoas que tinham um bocadinho mais dinheiro para poder andar no Hillcrest, que era, por acaso, nem sei se o Hillcrest, que é o nome dessa escola no Mutar, nem sei acho que se calhar já fechou por causa das cenas do Mugabe, porque isto foi antes do Mugabe dizer ao povo para ir reclamar de volta às terras, por isso era um Zimbábue ainda funcional. Havia essas pessoas, os zimbabueanos originais, digamos assim, os anglo-descendentes.
Pá, e um branco tuga, tipo ali, eu tive dificuldade, um bocadinho de dificuldade em encontrar as minhas pessoas. Só não tive porque o meu irmão João também andava lá e porque a Rita Campeão e o João Miguel, que eram também... Mas havia outros europeus? Sim. Não, sim, havia outros europeus, tipo, se calhar havia uma outra pessoa na nossa circunstância, que é expats europeus, que por acaso foram parar aquela zona do mundo, que é pouco provável, porque nem sequer é em Harare, que é a capital de Zimbábue, é bastante para leste, é a segunda maior cidade, perto de Moçambique. Bulawayo? Hã? Bulawayo? Não em Bulawayo, mas também já estive em Bulawayo. Em Mutari. Ok. Antigamente chamava-se Umtali, acho que é o nome original. Desculpa, estou a confundir. Umtali era o Harare. Não sei, por acaso não sei o que estou a dizer, não interessa. Ali não havia, tipo, não é como ires para Nova Iorque e haver pessoas estrangeiras a ver lá, é uma zona um bocado, não se passa nada, é pouco provável haverem ali estrangeiros, tipo, tem que estar ou por razões académicas ou cenas assim, mesmo particulares. E pronto, havia uma pequeníssima comunidade de portugueses ou de brancos portugueses ou moçambicanos brancos que andavam no Hillcrest, mas pronto, nós éramos uma minoria mas que não se encaixava. achas que... Mas eu ia depois concluir, mas pergunta. Certo, mas é uma pergunta a meio, não vai destruir a história. Achas que a dificuldade que tu tinhas em integrar-te era mesmo diferente do que seria simplesmente se fosses um gajo do Porto que ia para o Algarve, uma escola nova onde amizades já estavam feitas? Ou achas que havia uma diferença cultural, que o facto de seres um forasteiro mais forasteiro, ou imagina, de Portugal para a Suíça? Há vários gradientes aqui de como é que tu podes teres mais ou menos dificuldade de te integrar. Eu estou a perguntar qual seria, se tu tivesses que adivinhar. É a grande pergunta. E fizeste-me pensar no seguinte, que é, se tu fores só pela parte óptica, ou seja, só pelo que os teus olhos veem, sem uma troca cultural com outra pessoa, eu acho que seria relativamente claro que nós fisicamente éramos a exceção. Porque tinhas pessoas com ar de bife e tinhas negros. Okay. Depois tinhas aqueles. Ou seja, a parte cultural até pode ser mais profunda do que esta. Provavelmente é, porque se um de vocês fosse um preto português, lá, claro, teria a mesma dificuldade provavelmente em integrar-se. Sim, se calhar. Mas é isso, tipo, isso no fundo depende de qual é o peso da parte visível na nossa relação com o mundo, não é? Porque se calhar para algumas pessoas é mais forte, ou seja, o facto de ser uma pessoa preta, culturalmente portuguesa, para ele, é da minha cor, é meu amigo, mas se calhar outra pessoa já não valoriza tanto a parte puramente visual. Nos Estados Unidos, o pessoal às vezes nos filmes, entre afro-americanos, trata-se muito por bro, ou homie, ou algo assim nessa onda. E tu achas que isso faz sentido na medida em que é uma comunidade que sofre de alguma ostracização explicitada em racismo e então é fixe o pessoal apoiar-se mutuamente? Ou achas que é uma cena segregadora? Acho que é altamente. Eu sou sempre a favor de mais cultura e de mais... Não, mas repara, o homie, o I got your back, porque eu sou afro-americano e tu és afro-americano também. A sensação de querer proteger o outro, por achares que ele sofre o mesmo que tu, do mesmo problemas sistémicos que tu. Sim, mas aí então estar a fazer, este é o meu bro, que eu nunca conheci de lado nenhum, porque é afro-americano tal como eu, aquele já não é o meu bro, porque ele é branco e não é afro-americano. Pois. Imagina que nessa circunstância específica, desde que tu trates a pessoa diferente de ti com o mesmo amor e respeito, mas saibas que aquele outro, não por amares ou respeitares mais, mas tem uma certa luta que tu também tens e que saia daí esse vernáculo, essa gíria ou vernáculo dessa subcultura, então acho que sim. Tem a ver com o karma, no fundo, tem a ver com a intenção. Mas isso pode levar, imagina, eu poder-te fazer a pergunta ao contrário, em que aqui já é o branco que trata o branco como homie, mas o preto não. Em vez de ser o preto para o preto como homie e o branco fora, é o branco para o branco com o preto fora. E aí, no caso do afro-americano, ele pode dizer que é porque nós batalhamos a mesma luta e não sei quanto.
Mas aí então estamos a abrir espaço para haver uma razão que seja válida para o mesmo. E aí o branco também pode ter uma razão que seja válida para si, ainda que seja errada. Tipo, imagina que pá, este gajo é bom e aquele é mau. Tipo, uma coisa tão crua quanto essa, mas é um exemplo mais radical para ser melhor entendido. Não, mas também pode ser, este gajo tem uma vivência parecida com a minha. Pois é engraçado, se calhar a maioria não costuma ter se calhar a maioria não costuma precisar de ter essa palavra. E na verdade... Não é porque a maioria, por ser maioria, não tem necessidade desse adjetivo para distinção. Imagina, estás em Portugal e dizes, olha, vi um gajo. O que é que tu imaginas logo? Acho que imaginas um branco, não é por seres racista, é porque, sei lá, é a tua imagem de um português sim. assim, automática. Então, se calhar a maioria não precisa tanto dessa camaradagem como as minorias. É isso, e até porque as coisas não são... Estás a falar bem e... Eu falo bem, meu. Eu falo muito bem. Mas está ali um gajo atrás de nós, que é o Neo, atrás da câmara, que está sentado, não está a olhar para nós, porque ele tem mais que fazer. Que uma vez nós tivemos um debate com Atualidades. Atualidades é um grupo que nós temos no Facebook fechado, em que, como o próprio nome indica, discutimos atualidades. E há uma foto de um casal de brancos que estão vestidos como Aladino e Jasmine, e tem um miúdo afrodescendente às cavalitas e que está vestido como um macaco Sim, macaco do Aladino. Do Aladino. Espera, e eles os dois são caucasianos? São brasileiros caucasianos, sim. Ok. Eu sei que o Aladino, a partir do Médio Oriente, mas eles eram brancos. Mas eles tinham adotado essa criança? Só vês uma foto. Não sabes qual é o contexto. Isso. E aí, realmente, há muita gente que argumenta, que diz que é racismo, e há muita gente que diz que não, e um dos argumentos que encontra para dizer que não é perguntar se fosse ao contrário. Mas uma vez o Nel disse muito bem que... Não é a mesma coisa ao contrário. Exatamente. Não é a mesma coisa. Não pode simplesmente virar ao contrário, tipo isso que eu estava a tentar agora... Mas também estava a fazer isto de uma maneira exploratória. Mas virar ao contrário e dizer, então e aí, como é que é? Mas as coisas não são iguais. Claro, opa, imagina, se tu... Olha, um avanço civilizacional que eu testemunhei na minha vida, e não há muitos. Não há muitos? Não há muitos que eu consiga apontar assim de forma tão binária. Tipo, ok, eu também reagi como se eu conseguisse pensar para em 200. Mas... Não, quando eu digo avanço civilizacional, não estou a falar de tecnologia, estou a falar de um avanço moral, daqueles que nós às vezes falamos, o que é que vai ser, o que é que vamos achar que estamos no futuro, que estamos a fazer hoje em dia. Ok, não estou a falar de tipo, aparecer em stories, quando já havia post, estás a ver? Estou a falar de coisas morais. Sim. Foi. Pá, eu comecei a ir ao Estado de Dragão com 8 anos, em 1995. E fui bastante ao Estado das Antas, depois a questão do Dragão. E fui bastante ao Estado das Antas e ia com o meu irmão mais velho e com um amigo dele, Zé Bola, um abraço Zé Bola, se estiveres a ver isto. Ia com o Varinho, o Álvaro Parente, íamos assim, ia normalmente eu e amigos do meu irmão e pá, quase sempre que havia um preto na outra equipa, o estádio começava todo, Eu nunca presenciei, eu sei que isso é uma cena, mas acho que não me lembro de presenciar isso. Era, opa, se calhar estou a exagerar, mas era uma coisa normal, era se tivesse a jogar contra uma equipa que tivesse um preto, principalmente se ele fosse bom... E se fosse o Benfica em vez do Rio Ave, por exemplo? Sim, se fosse o Benfica era imagina muito uma Torre, fácil. se calhar. Não estou a dizer que uma Torre estava... um bocadinho mais tarde, mas se calhar... Mas alguém como ele? Sim, alguém como ele. Sim, acho que quanto melhor o jogador e quanto maior a rivalidade, mais provável era acontecer o quê? Sim. Epá, e fui no outro dia ver o Porto contra o Inter, assim, não me lembro, fui ao Dragão ver um jogo da Liga dos Campeões, epá, e o guarda-redes do... acho que foi o Inter. O guarda-redes do Inter é afrodescendente. É? Pronto. Epá, ele estava a fazer N coisas, tipo, para irritar as pessoas, não era para irritar, tipo, estava a perder tempo, estava tipo, sabes quando o estádio começa... Já deves ter ido ao estádio vezes suficiente para ter sentido isto, tipo, o estádio começa a não gostar de uma certa pessoa, sim. Então cada vez que ele faz uma coisa nova, aquilo fica um bocadinho mais alto e mais agressivo. Pronto, ele estava nesse caminho, de fazer coisas, tipo, cada vez irritar mais o público, e, ou seja, estavam as condições perfeitas para acontecer o de 1995, e tipo, pá, à minha volta, zero, estás a ver, zero. E nesse momento eu pensei, ok, isto para mim é um avanço civilizacional, tipo, que eu testemunhei na minha vida, que era muito normal, toda a gente fazia e agora tipo, ninguém faz. E tu sentes que há uma clara mudança em termos estatísticos, isto é, não é como se tu tivesse ido 2 vezes ao futebol não. e numa tivesse sabido e no outro não. O meu pai tem lugar na Tens uma anual. amostra grande. O
uma maneira do meu pai estar com os filhos que já não vivem em casa, mas que neste momento os meus outros 2 irmãos estão fora, por isso não conta, mas acho que uma das maneiras, se calhar, que ele tenta manter sempre essa conexão é através do Futebol Clube do Porto. Então, o meu pai tem um cartão de sócio do Porto em meu nome, com lugar anual, que é dele, mas que tipo todos os jogos eu estou convidado, percebes? Está com ele. Então, pá, vou com alguma regularidade, tipo quando são jogos grandes, senão vão mais os meus irmãos e amigos deles. Mas é isso, vou com alguma regularidade para ver que já não ouço. Agora outra questão, na cabeça de cada um, quantos estão com vontade de fazer que só não estão a fazer porque ainda ninguém começou a fazer? Com uma chama de racismo. Isso é interessante, mas não é tão importante. É interessante pensar nisso e quantos é que será e tal, mas... Não, é super interessante saber o íntimo de cada um. Olha, contrariamente à tua experiência, que é fundamentada com várias experiências, não, a minha continuidade. E continuidade, sim. O empirismo também é ciência, não é? Sim, menos quando são negacionistas. Se tiveres uma amostra... um gajo quando não está nada à espera, leva aí... O gajo a falar da África e o gajo, pumba! Mas uma vez estava também foi ver, eu só vou ver jogos europeus, e ao meu lado estava um gajo, o Marega falhou um golo, e o gajo, trepo! E eu disse, olha aí, racismo, meu. E o gajo, eu disse trepo, não disse preto. Oh, tipo, quão fodido, tipo... É religioso? Isso para mim é ele arranjou uma maneira de ser racista, mas convencendo-se a si próprio que não está a ser, nem sei bem como explorar a mente desta... Isso aconteceu-te a ti? Aconteceu a mim, juro-te. O gajo estava no lado esquerdo, não me lembro do jogo. Mas não é meio na brincadeira. Gabriela, lembras quando fomos ver um jogo da Liga dos Campeões do Porto? Qual era a outra equipa, lembras-te? Foi um jogo que a Gabriela também foi. Mas tinha muitos trepos? O Porto tinha uma arega. Mas isso é muito estranho, porque ele sabe que não pode dizer aquela palavra, só que é uma coisa como quem ouve um professor da primária dizer uma regra e não pensa nela. É um obediente. Esse gajo era um obediente. Esse gajo de certeza que se vacinou. Ou é um rebelde, ou é um rebelde esperto. Mas imaginar que... Não, ok, é obediente ao ponto de já não dizer, mas que não percebe porque é que as pessoas lhe andam a pedir para não dizer. Nunca pensou naquilo, só obedeceu à norma cultural nova de não poder dizer aquilo. Tipo, acriticamente ouves, não posso dizer a palavra preto. Sim, é isso. E então estavas lá no Zimbábue? Isto porque tu me perguntaste, tipo, uma pessoa que já... Sim. Isto não foi numa viagem, não é? Por acaso, foi a viver em Moçambique. Mas uma pessoa apanha os pretextos que pode. Sim, não, e para mim, como eu viajo tanto tempo, para mim 6 meses nem é considerado viver, só mais uma viagem. 126 países. Chengi era um rapaz zimbabueano que, ficámos amigos naquela altura, naqueles poucos meses que eu andei na mesma escola que ele, numa cidade pequena de Zimbábue. E lembro-me perfeitamente de quando ele saber que eu era português, dizer Madre Deus! E tipo, ele tinha... de 12 anos? Sim. Ele tinha um CD Discman, mas antes era Walkman. Walkman era das cassetes. Walkdisc? Ei, isto é mesmo de quem está a ficar velho. Walkdisc. Já somos aqueles velhos, tipo, uma tecnologia do meu tempo, o Walkdisc. Uma coisa assim. Yeah. Não, avô, era o Discman, eu estou a ler. Eu nem sou da tua geração, avô, eu sei que isso é, porque eu sou um hipster, que isso era Discman. Não, Walkman era cassetes, Discman era CDs. E de-me mostrar aquela música mais conhecida de Madre Deus, que parece assim mais fado. Mas pronto, é uma pessoa super simpática, só que depois nós viemos embora também do Zimbábue muito de repente, porque a minha mãe morreu. E então não houve propriamente uma despedida das pessoas da minha turma no Zimbábue. Mas acho que... também morreu e vocês vieram para Portugal ou foram para Moçambique? Portugal logo, tipo no mesmo dia. Ok. Mas se calhar a Rita Campeão, que era mesmo dia? No mesmo dia. Foda. De acordo com o que eu me lembro que dizia no relatório, tinha sido muito cedo de manhã, imagina 6, 7 da manhã,
E no fim desse dia de aulas, chegámos a casa, lá à casa do Zimbábue, e apareceu o meu pai, contou-nos a notícia e fomos diretos para Maputo, acho eu. Não sei se por acaso, não me lembro. Para Maputo, para vir para Portugal? Para vir para Portugal, diretos, tipo no mesmo dia. Pois, porque ela não ia ser enterrada lá, não é? Sim. Nem tinha pensado, mas sim, também. Mas vieram para Portugal para viver ou vieram para Portugal nesse dia e depois regressaram lá? Não, nunca mais, quer dizer, fui a Moçambique outra vez em 2007, porque inaugurou-se lá uma nova fonte de água com o nome da minha mãe. Em Chimoio. Em 2007? Em 2007. Oh. Por isso, não, entre 90... Ah, não! Depois, pá, por acaso, passámos o Natal lá, porque os meus tios, do lado do meu pai, ou seja, os que tinham crescido no Chimoio, porque o meu avô trabalhava na Taste África, que é esta fábrica de Chimoio, sei lá, nos anos 70, 80, 90, estás a ver? Era um dos meus... Chimoio é mais ou menos muito antes, estou a dizer barbaridades, 50, 60. Fomos lá ao Natal porque, por acaso, os meus tios, esses todos que nasceram e cresceram lá em Moçambique, tinham combinado que o Natal de 99, dos 7 irmãos e todos os filhos, mais os meus avós, esse ano ia ser em Moçambique, na casa onde eles cresceram. E já estava tudo marcado, tudo combinado, aconteceu isto à minha mãe e nós passámos tipo um mês e meio, estávamos lá outra vez por causa desse Natal que já estava combinado e acho que até foi bom, porque, sei lá, é difícil dizer agora que foi bom, mas eu lembro-me de ir à casa nova que os meus pais, para onde nós íamos viver a seguir, um armário onde estavam algumas das coisas que estavam no carro. Imagina, foi a minha mãe e 2 outras mulheres portuguesas que viviam no Chimoio que foram numa viagem de compras à África do Sul. Pá, num táxi? No carro, foram eles a conduzir. E, porquê? Porque ali no Chimoio não tinha assim lojas fixe e tipo, mesmo o Tari era assim meio morto, então foi tipo uma viagem também a pensar em se calhar comprar roupa nova para os filhos e pronto, uma viagem de compras a sério, de coisas melhorzitas do que se arranjava naquela zona da África. E pronto, foi a regressar dessa viagem que aconteceu o acidente. E os objetos que estavam no acidente foram... As senhoras, como é que ficaram? Uma que a sobreviver, a que a conduzir sobreviveu e as outras 2 morreram. E então as coisas, os objetos que estavam no acidente foram parar a essa casa, um armário, essa casa para onde nós íamos viver a seguir, mas nunca tínhamos ido viver, que estava a ser preparada ou construída. Sim, estava tipo acabado de reconstruir. E lembro de ir lá ao armário, ver que coisas é que a minha mãe tinha trazido e de encontrar lá o Harry Potter. E o Harry Potter, a minha mãe tinha mostrado num aeroporto, acho eu, tipo noutra circunstância qualquer, imagina um ano antes ou meio ano antes, e tinha-me dado, era tipo um artigo pequenino, ou na Newsweek ou na Time, eu lembro que era uma daquelas revistas de papel fino, e é provável que tenha sido uma destas, e a mãe disse, olha, vê este livro, que giro. E eu então li o artigo sobre o Harry Potter nessa revista, que não lembro qual foi. Então, quando depois disto tudo acontecer, eu cheguei a esse sítio, esse armário onde estavam os objetos do acidente e encontrei o Harry Potter, percebi que era para mim. Pá, e foi mesmo um momento importante para mim. E estava meio partido, estava assim meio rasgado, sabes? Tipo, estava com um ar de quem tinha estado num acidente. Obrigado. A beleza deste menino é que uma pessoa pode começar por aqui e ir dar uma grande volta e depois até ter um episódio que saia tão intenso e profundo e bonito como este. Por acaso acho que, aliás, acho que mesmo sem gravar nunca falamos muito também. Foi não, e acho que nunca tinha falado, nunca tinha falado muitas destas coisas assim em público. Assim ao detalhe. Obrigado. E tchau, tchau. Boa, fogo. De quem é que... Eia! Não estava nada a esperar aqui. Mas ouve lá a ponte metafísica disto. Ei, foda-se! Isto é muito meta, meu!
Sim, a pessoa que tu nunca mais vais falar. Eu ia responder a minha mãe no início. Ei! E por isso é que te perguntei, mas num contexto de viagem. Ouve, isto guionado não ficava tão bem, porque no fundo, e é preciso saltar a... Pois é, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Qual é a pessoa que tu provavelmente nunca Mas mais aconteceu vês? mesmo. A primeira coisa que eu pensei foi a minha mãe e por isso é que te perguntei, contexto de viagem.